profissão, em determinado local. Tudo isso ainda cheio de barreiras, cheio de conflitos e cheio de coisas que ainda não estão engrenadas, não estão arredondadas, como se fala no Brasil, né? Então, existem coisas muito parecidas e existem coisas ainda muito diferentes. Não dá para a gente dizer que está num ponto ótimo, mas já caminhamos bastante. Os próprios quadros epidemiológicos dos países aqui do Polo Sul ou da América Latina são muito parecidos. No que diz respeito às doenças não transmissíveis, nós, todos, população urbana, é muito parecida a vida em Buenos Aires, a vida em São Paulo, ou a vida mesmo em Manaus. É muito parecida. Somos obesos, somos deprimidos, somos estressados, tem problema de congestionamento de trânsito, não muda muito, né? Estão ficando cada vez mais parecidas. Estão ficando cada vez mais parecidas as cidades grandes. E cada vez mais gente está morando nela. Em compensação, nas áreas rurais, que ainda tem gente morando em área rural, as diferenças já são um pouco mais importantes. E é esse tipo de população que está mais distante do acesso, está mais distante da chegada da medicina, que precisa ser levada em conta. Muitas doenças transmissíveis são as mesmas, tuberculose, gripes, etc. Mas existem algumas especificidades que ao longo do curso médico vocês vão ver. Dentro desse contexto, isso eu quis falar 10 minutos para vocês sobre o contexto onde a gente está metido. Nós todos estamos metidos nesse contexto e isso não deve mudar muito nos próximos anos. Muda a área tecnológica, da informação, mas a base geral da sociedade, da legislação e mesmo das doenças e tudo isso não vai mudar muito não. Então vocês vão ter que trabalhar mais ou menos dentro desse contexto. Espero ter esclarecido para vocês alguma coisa. Agora vamos ver os desafios que esse contexto coloca. Seguinte, por favor. Esses desafios eu queria que vocês vissem não como dificuldades, mas como desafios mesmo, como oportunidades de crescimento. Estava falando com uma colega de vocês agora aqui, por exemplo, barreira de idioma. Um grupo de brasileiros, maioria, num curso de medicina na Argentina. Interessante isso. Primeiro porque o idioma é diferente. Certo? Não é muito diferente, mas é diferente. E às vezes a principal arapuca do espanhol é que você pensa que está falando e não está. Porque ele é tão parecido que você pensa que está falando, mas está falando portunhol. Aí é o perigo, hein? Cuidado. Eu, durante muito tempo, falei portunhol, acho que ainda falo um pouco, estou crente que estou falando espanhol, mas não estou. Então aí é que está a dificuldade, é mais porque é muito próximo do que porque é muito distante. Mas isso é um crescimento para vocês. Eu acho que estar fazendo um curso em outra língua, em outro idioma, é um tremendo crescimento. As diferenças de costumes, as heterogeneidades, entendeu? Quer dizer, os argentinos não são exatamente iguais aos brasileiros ou aos bolivianos ou quem quer que seja. Há uma certa barreirinha quando chega, alguém me falou aí, Pelé, Maradona, não sei o que e tal. É preciso saber viver. E exercer a profissão da medicina tem que saber viver. Não basta saber o conteúdo dos tratados. Isso faz parte. Muito melhor do que alunos de faculdades de primeira linha no Brasil, que eu já vi, já convivi, que entram na faculdade com 18 anos de idade, não tem que enfrentar nada disso, sai da faculdade com 17 e vai ser médico por aí afora o resto da vida. Tem uma visãozinha assim, em relação ao que ele representa, ao que o curso dele representa no contexto. Eu acho que vocês têm uma oportunidade de ouro de serem médicos mais amplos, de serem médicos mais, como se diz em inglês, mais comprehensive, quer dizer, de enxergar um pouco mais longe. E as faculdades, em geral, mesmo as brasileiras, do melhor nível, têm uma dificuldade enorme de fazer isso, muito grande. Isso não é um desafio no sentido negativo, é positivo. É lógico que cada país tem um nível de produção de conhecimento, um nível de absorção, produção de tecnologia, tudo. Vocês devem perceber isso na própria estrutura da universidade. Agora, esses níveis são muito relativos também, porque existem áreas do Brasil que estão muito aquém de áreas da Argentina e vice-versa. Então, isso depende muito do contexto que você está. O importante é que você saiba onde você está. É isso que eu estou tentando transmitir um pouco para vocês. Você tem que ter a noção de onde você está, como se diz, metiendo la pata, certo? Está metendo la pata, você nunca erra, se você sabe onde você está pondo a mão. Entende? Porque é muito difícil. Se você for entrar numa faculdade de medicina no Nordeste do Brasil, ela vai ter dificuldades muito maiores que na faculdade aqui. Essa faculdade aqui.
Ou a Argentina, de um modo geral, como país, pode ter mais dificuldades do que o Brasil, mas isso é muito diferenciado, né? Bom, repetindo outra vez, dificuldades maiores que vocês vão ter, na minha opinião, são esses 3 últimos tópicos aqui. São as diferenças dos sistemas nacionais de saúde e de educação, ou seja, aprender e praticar a medicina. O Brasil tem um sistema de saúde ímpar, para país grande como esses aqui, um sistema que pretende ser universal, que pretende ser acesso pleno de todo mundo, gratuito, escalonado por níveis de complexidade, o SUS, que pode ter 1 milhão de defeitos, mas tem uma série de qualidades. Vocês, como brasileiros, como cidadão brasileiro, principalmente se forem exercer a profissão no Brasil, vocês têm que conhecer esse diferencial. É bem diferente do sistema de saúde argentino, isso não há dúvida. O segundo ponto é que o quadro epidemiológico é diferente. Existem áreas da Argentina que são muito parecidas com o Brasil. Por exemplo, Misiones, Chaco, eu viajei muito por aí, é muito parecido com o Sudeste, com o Centro-Oeste do Brasil, Mato Grosso, muito semelhante. Em compensação, a Amazônia é especificamente, tipicamente brasileira, não tem nada parecido na Argentina, a Patagônia é especificamente argentina, etc. Então, os quadros de doenças que existem nessas regiões estão de acordo com o clima, estão de acordo com o tipo de população, uma série de coisas que vão fazer diferenciais. Tem áreas comuns, por exemplo, Misiones é muito mais parecida com Campo Grande do que Campo Grande com São Paulo. Entenderam? Apesar de estarem em países diferentes. Aí vem a questão da integração. Aí vem a importância de um médico que saiba perceber isso e que saiba se movimentar dentro disso, que vai ser cada vez mais necessário no futuro. Porque essas barreiras estão caindo. As barreiras até geográficas estão caindo, de legislação, tudo está caindo. Então o médico tem que saber. Agora, é claro que no SUS ele tem que ter um comportamento frente aos recursos, etc., que é um pouco diferente do outro sistema, mas a base epidemiológica é a mesma. Agora, um outro problema importante, lamentavelmente, é que a postura dessas associações profissionais muitas vezes fica corporativa, frequentemente. Ela é muito corporativa. Então, existe um mecanismo de defesa. Se fechar para não deixar entrar mais ninguém. Então, os mecanismos de defesa são inúmeros, o que é, uma parte das vezes, o puro corporativismo das associações, no nosso caso, médicas, mas não são só médicas. A tendência é fechar, é mercado. Então, se o cara vem, você vem pegar um emprego que é para mim, eu não vou deixar você entrar. E muitas vezes isso descamba para atitudes completamente ilógicas, injustas, inclusive, etc. Isso é um problema que vocês, não vocês só, mas todo o pessoal interessado nessa área, vai ter que realmente enfrentar, porque realmente não é fácil, não. Existem experiências enormes com os médicos cubanos. Os médicos cubanos, eu vi muita experiência deles na Venezuela. Eu morei na Venezuela também. Na Venezuela era assim, a Venezuela é um país muito pobre, mais desigual, muito rico e muito pobre, mais desigual até do que o Brasil. E os médicos cubanos são preparados para fazer o arroz e feijão todo dia. São médicos de família. Então eles se viram, eles vão para um lugarzinho do interior lá do país, ou qualquer país do mundo, eles fazem. Eles sabem fazer uma estrutura, eles sabem fazer um parto, eles sabem fazer a base, além de tratar as condições básicas da medicina e tudo isso. Então eles foram para a Venezuela e deu muito certo. Como deu muito certo, os estados do Nordeste do Brasil, que estavam mal em termos de saúde pública, trouxeram médicos cubanos para o Nordeste e funcionou muito bem nas comunidades pequenas, só que não deixaram eles serem registrados. Entende? Até hoje existe um conflito enorme no Nordeste do Brasil por isso. E eles deram certo, não porque eles eram cubanos, eles deram certo porque eles foram formados em Cuba exatamente dentro da necessidade que as populações rurais, mais remotas do Nordeste do Brasil precisam, então funciona. Entendeu? Mas aí vem a barreira corporativa. Bom, vamos continuar com os nossos desafios. Deixa eu só interromper um pouco. 5 minutinhos? Um segundo. Você vai falar? Só um segundo. Esse caso do Norte e Nordeste de Cuba, que o pessoal de Cuba foi, funcionava assim. Essas associações nada mais é do que o CRM. Ele não fala o nome porque o amigo dele é presidente, ele não vai falar mal. Mas saiu, não é mais. Mas funcionava assim. Existia uma lei no Brasil
que os locais que não tinham acesso à saúde básica, a médicos, poderiam então os médicos de fora do Brasil vir para estas regiões. E começou a vir. O que aconteceu? Diminuíram os índices de mortalidade, as doenças que matavam o pessoal há 50 anos atrás começaram a diminuir os índices, começou a melhorar. O CRM descobriu, foi lá e falou, não, você não pode trabalhar. E tirou todos os cubanos de lá. Foi exatamente isso que aconteceu. Daí cai naquele problema, a necessidade do local e mera política, que é isso que faz. Eu ainda até brinco com o pessoal do CRM, eu falo, não, muito bem, o cara está lá no Nordeste todo fodido, daí vem um médico que não é brasileiro, ou que seja brasileiro, mas é formado fora, daí o rapaz está lá deitado, daí chega o médico, ele vai olhar, vai perguntar, seu título é revalidado? Não vai, não é assim. Então, o que eu vejo que acontece é pura política. Existem as diferenças? Existem. Dá para igualar? Dá. Mas nesse caso em particular, que aconteceu sim no Brasil e prejudicou muita gente, foi política pura. Eles foram lá e barraram e derrubaram a lei por causa que não tinham o dito registro. Foi isso. Pode continuar. A questão dos médicos cubanos tem também um componente ideológico, quer dizer, muita gente tem um preconceito, etc. Eu tenho uma experiência interessante. Eu morei no Paraguai também. Quando eu morava lá, os paraguaios mandavam estudantes para Cuba. O Brasil manda também. E esses estudantes, eles iam para lá e faziam um bom curso de medicina. Mas eles iam com o compromisso de, quando voltassem para o Paraguai, ficar nas localidades remotas, pelo menos durante um ano, como uma espécie uma espécie de pagamento pelo que eles tinham recebido do curso. Alguns ficaram durante um ano, mas ninguém ficou mais do que isso. Por quê? Porque eles não foram preparados para aterrissar no contexto deles. Não adianta se fazer o curso, o cara fazer o curso médico, mas não dá a preparação para ele aterrissar no contexto. Eles não queriam saber, não tinha condição de trabalhar no Paraguai. Realmente não tinha condição. Mesmo que eles quisessem trabalhar, não podia, porque não tinha enfermeira, não tinha equipamento, não tinha bisturi, não tinha nada. Então eles não ficavam. Um pouco porque já não queriam ser especialistas, etc. E um pouco porque as condições não foram preparadas. Então isso é um assunto complicado. Você tem que ter o médico preparado, mas você tem que ter também um pouco de terreno propício para ele poder aterrissar, né? Mas, então vamos em frente com os nossos desafios. Agora vamos ver um pouco a parte da educação no Brasil. Fazendo alguns balanços. A educação no Brasil, o sistema educacional brasileiro é cheio de crueldades, na minha opinião. Começa com esse dilema de escola pública, escola privada, já no nível primário e secundário. Eu, por exemplo, nunca paguei um tostão para estudar na minha vida, desde o primário até o pós-doutorado. Não paguei nada. Então é natural que eu tenha uma relação com a minha medicina, com o meu país, completamente diferente de alguém que desde o jardim da infância pagou pesado para poder chegar lá. É natural isso. Agora, a educação brasileira foi prestada. Se você quiser ter um filho bem preparado hoje, você não pode pôr na escola pública, em termos gerais. Se você puser um filho teu na escola pública, você está condenando esse filho a ter uma educação de má qualidade, a ter uma série de deficiências e perversões que ele vai carregar por resto da vida. Então você põe na escola privada. Botando na escola privada, você faz um investimento. Você fazendo um investimento, você acaba consciente ou inconscientemente querendo um retorno daquilo. E aí a coisa já está lançada desse jeito. Então essa é a primeira crueldade. Isso afasta o pessoal de menor poder econômico dos acessos, porque tudo isso é uma questão de acesso, né? E afasta o pessoal mais rico e nem por isso dá para o pessoal mais abonado educação de boa qualidade, né? Porque nem sempre essas escolas privadas, apesar de cobrarem muito, dão uma educação de boa qualidade. Então esse é o primeiro dilema. E como é que se procura resolver esse dilema? Porque volta e meia esse dilema aparece num gargalo. Chega uma hora que está um gargalo. Esse gargalo tem que ser resolvido. E a melhor maneira que o Brasil encontra para resolver isso é barrigar para frente. Primeira barrigada, supletivo. Tinha um monte de gente com curso secundário incompleto, inclusive empregadas domésticas, garçons, sei lá, tudo. Um monte de gente com curso secundário incompleto. Aí
percebeu-se que essa população estava fazendo pressão e precisava dar uma saída para essa pressão. O que inventou-se? O supletivo. O supletivo o que deu? Deu diploma de curso secundário. Está dando até hoje, né? O Mobral e o supletivo, vocês lembram desse negócio de Mobral, que era para os analfabetos, e principalmente o supletivo. Até hoje o supletivo está funcionando nesse sentido. Aí o cara vai para uma faculdade, certo? Quando ele chega na faculdade, primeiro que ele não consegue entrar nas faculdades gratuitas, porque as faculdades gratuitas são as mais difíceis. Por quê? Porque o indivíduo tem o ensino secundário totalmente privatizado e depois tem as melhores universidades gratuitas. Então quem vai entrar na universidade gratuita é rico, porque passa no vestibular. É o segundo gargalo, para mim, uma aberração total da educação brasileira, é o vestibular. Eu, quando fiz vestibular, tinha uma base de mais ou menos 15, 20 candidatos para uma vaga lá na USP. Agora são 300, 400 por vaga. Isso é brincadeira, né? Como se diz. Entende? Para você acessar uma universidade pública no Brasil. O Enem é um exame que está tentando, eu acho que bom, o Enem, eu sou favorável ao Enem, eu acho que o Enem é uma maneira de ir tirando o peso desse gargalo. Esse gargalo é fatal para a imensa maioria dos estudantes. A imensa maioria dos estudantes sucumbe aí. Ou larga de estudar, ou faz outra coisa, enfim. É uma coisa que não tem lógica. Você vê pessoas jovens, aí que eu acho que fiquei muito feliz de ver vocês aqui contentes, felizes, porque vocês estão fazendo uma faculdade de medicina. Vocês não estão aprendendo a fazer coisinha para o próximo exame, para ver sem ter certeza se vão entrar. E de repente falhar, porque chegou um segundo atrasado no portão. É absurdo, assim, total. Isso é assunto de domínio público no Brasil, no país inteiro, fica alarmado. O Enem pode não ser perfeito, não é perfeito, está longe de ser perfeito. Mas eu acho que é um caminho. É um caminho que vai tender a tirar o peso violento que existe sobre a coisa do vestibular, que é um escândalo. Isso realmente é um escândalo. Não é um problema educativo, é um escândalo educativo, o vestibular, na minha opinião. Eu acho que a opção de vocês, seja lá qual tenha sido a origem dela, é uma saída absolutamente válida, muito interessante, criativa e rica, para superar esse dilema. Eu prefiro muito mais ver um filho meu aqui do que fazendo 3 ou 4 anos de vestibular, sem a mínima esperança, ou de entrar numa universidade boa, porque não são muitas, ou de ter condição econômica de sustentar uma universidade privada, que também não é boa, mas é cara, apesar de ser cara, não é boa, entende? Então você vai assim, se forma médico como? Louco para ganhar dinheiro, louco para descontar esse investimento o mais rapidamente possível, e nem um pouco preocupado com nada. Só para você ver, esse é o tipo de médico que nós temos lá. Já há queixas muito grandes em relação ao médico que se forma no Brasil. Eles não têm a oportunidade de ter uma formação mais ampla, mais humanística, de comparar coisas, de relativizar coisas. Isso vocês estão tendo aqui, viu? Vocês podem não perceber. Não é só um livro de anatomia, um livro de fisiologia, não, sabe? É toda a vivência que isso vai dando ao longo do tempo para vocês. Isso tem um valor extraordinário. Não é à toa que muita gente que eu conheci agora há pouco aqui, diz a pessoa que já tem um curso universitário. Por quê? Já amadureceu e já sacou a fria que é tudo isso aqui que eu estou falando. Entendeu? Não vai ficar perdendo tempo. Mas tem um bando de molecada de 18, 19 anos que não sacou. E vai ficar fazendo vestibular. Para de repente ou desistir ou entrar numa faculdade que pode ser muito inferior ao que vocês estão fazendo. Tem grande probabilidade. Agora, é a lógica, vamos dizer, do sistema todo. O sistema funciona assim. O pior gargalo é esse. Seguinte, por favor. Bom, chegamos na universidade. Pública, privada, já falamos mais ou menos, o custo, o valor que você despende para formar nem sempre corresponde à qualidade. Gera esse tipo de deformação, que é o cara que fez a medicina como um mero e simples investimento para recuperar o mais rápido possível. Então, o que provoca? Provoca
a aberração no número de médicos e na distribuição desses médicos. Todo mundo quer ficar em São Paulo, todo mundo quer ficar no Rio de Janeiro, ninguém quer ir para o resto do Brasil. Agora o governo brasileiro já está dando prêmio, pontuação, a residência para quem fica um ano de serviço público em outros países, em outras áreas mais remotas do país. Por quê? Porque formaram o médico daquele jeito. Então ele quer continuar daquele jeito. Bom, esse problema do número da distribuição dos médicos é uma coisa muito complexa no Brasil. Vocês têm que estar preparados ou para entrar numa guerra de CRM número 150 mil no estado de São Paulo, ou para sair um pouco para o grande Brasil. E eu creio que nos próximos anos o governo brasileiro, o sistema de saúde brasileiro vai ser obrigado a abrir cada vez mais vantagens, incentivos para os médicos se fixarem mais fora. O que não significa só salário, significa também carreira, estabilidade.